Di, queria te perguntar um pouco sobre esse setor de varejo aí como um todo, né? Eu sei que você acompanha aí também esse setor de varejo, a gente sabe que está numa queda acentuada, a gente viu nessas últimas semanas resultados que até que não foram tão pessimistas assim, né? Resultados ali em cima do muro, ali, um mais ou menos ali, né? A C&A ali também reportando alguns resultados também da questão do banco dela ali, né? Mas depois teve uma queda no mercado, enfim, ela está uma queda difícil, outras empresas também reportando. Como você acha que esse setor vai conseguir performar depois de toda essa tensão econômica? Porque a gente sabe que é um setor que já vinha de uma tensão econômica brasileira no ano passado, né? A gente viu uma queda de 80%, né, ali de Magazine Luiza quase, né? Enfim, de outras empresas também caindo forte. E agora a gente vê um cenário global de tensão econômica, né, com todas as bolsas caindo e varejo, obviamente, também sofrendo com todo esse cenário, né? Rafa, tem um problema grande no setor que é o seguinte: é o último passo que você consegue ampliar ou repassar, né, questão de margens, porque a barreira final é o próprio consumo, né? Então, vai depender muito, fora da questão estrutural que a gente sabe que vai impactar tanto da renda disponível do brasileiro caindo, do aumento da inflação, etc., da gestão de cada operação, né? E alguns setores também expostos a tickets médios maiores, né, em relação a classes mais baixas, tendem a sofrer mais. Exemplo, eletrônicos. A gente deve ver uma compressão de margens ainda por um período, né, porque os custos de produção dos eletrônicos, principalmente, eles devem continuar sendo afetados. Porém, outros setores, no médio prazo, tendem a até se consolidar nesse cenário. Por quê? Primeiro, porque os pequenos empreendedores estão sofrendo ainda mais, né? Eles possuem um poder de barganha menor, então eles vão conseguir comprar um volume menor e aí o preço vai impactar nas margens desses players. O custo de capital hoje ele é maior. Esses caras também pegaram crédito lá atrás no Pronamp em 2020, já se endividaram. A perspectiva era de que a normalização fosse no fim do ano. 2021 ainda foi difícil, a gente teve alguns períodos em que a gente trabalhou com horário reduzido, né, não teve 100% do período trabalhando o calendário comercial inteiro, e muitos desses players tiveram também que captar um pouco mais de capital para conseguir preservar fluxo de caixa. E esse cenário acaba impactando agora. A gente teve no começo do ano a Omicron, que tirou fluxo do varejo, né? A gente teve alguns malls aí performando até 40% abaixo de 2019 em relação ao fluxo, com o impacto da Omicron. Algumas operações também ficaram fechadas por falta de mão de obra. Recentemente eu conversei com alguns players também menores na região sul do país, do varejo de alimentos, que já estão começando a sofrer ruptura na cadeia, ou seja, estão deixando de receber matéria-prima de alguns fornecedores, já impacto aí desse cenário global macro. Então, a tendência é de que no curto prazo a gente ainda sofra essa turbulência, mas ao mesmo tempo é um período interessante para a gente filtrar as empresas que possuem uma gestão mais eficiente, que estão mais bem preparadas. Muitas empresas anteciparam até compra de matéria-prima no ano passado, então devem já estar com estoque um pouquinho mais cheio para a coleção outono e inverno no vestuário, por exemplo. Mas eu acho ainda que a gente vai sofrer um pouco no curto prazo, principalmente por conta do endividamento do brasileiro e a pressão na inflação de alimentos, né? Mesmo que a gente tenha aí uma perspectiva melhor em relação ao câmbio, comparado com o último trimestre aí do ano passado, o preço das commodities subiu muito, então ficou meio que equilibrado, né? E a perspectiva que a gente tem é que o brasileiro ele não está conseguindo se reposicionar no mercado com um nível de receita melhor, né?
A gente vê até um CAGED interessante, bacana, retomando o crescimento, mas é uma qualidade de emprego não tão boa, né? E o endividamento ainda preocupante. Então, a perspectiva é de que a gente veja, sim, compressão de margens, a gente veja, sim, uma questão estrutural abalando o setor no curto prazo. Em contrapartida, classes mais altas e operações que estejam expostas a essa camada da sociedade devem passar um pouco mais ilesas, mas após esse período, eu acho que pelos descontos que a gente tem visto aí no preço das ações, a gente pode ver uma bela recuperação, ainda mais se os bancos centrais começarem a indicar aí uma perspectiva de queda na ponta longa dos juros, né, a partir de 2023. Uhum.